ficou definido esse resultado. Pois bem, então essa cultura de trânsito que nós não temos. Enquanto alguns estados brasileiros, eles iniciaram na década de 40, nós, na capital do estado do Amazonas, nós iniciamos na década de 80. Não que não houvessem ações de educação para o trânsito, não é isso que eu estou colocando. É que, de forma intensificada, realmente inicia-se em meados da década de 80. E, quanto a isso, nós podemos perceber até hoje situações no trânsito, no dia a dia. Então, por que desses eventos que acontecem, né, que são os acidentes? Por que acontece? Por que as mortes ainda são frequentes nas vias de trânsito? Eu digo que nós não temos essa cultura, não é que nós sejamos inferiores a outro estado brasileiro ou a outras pessoas. No entanto, o que eu quero colocar é que nós não fomos instruídos, né? Eu coloquei, nós estamos com um atraso de 40 anos. E esses 40 anos é que faz a diferença hoje numa via de trânsito, né? E ao longo desses anos, nós temos tentado fazer um trabalho, sim, um trabalho de educação de trânsito, né? Eu trabalho no DETRAN, na Gerência de Educação para o Trânsito, sou técnica. Já estou nessa função há 30 anos que eu trabalho nessa área. Eu digo que eu sou uma idealista, né? Eu sou uma idealista, eu sou uma pessoa sonhadora, né? E eu acredito em mudanças, gente. Eu acredito em mudanças. Eu digo que, alguns anos atrás, eu dizia que daqui a 10 anos vamos ter mudanças de trânsito significativas. Não tivemos. Aí nós começamos a colocar em 2020, e nós chegamos em 2020 e nós estamos na situação que ainda estamos, né? Nós saímos... não saímos, na verdade, estamos saindo, né, gente? Saindo de uma década, né, de segurança, que começou em 2011 e vai até agora dezembro de 2020. Não conseguimos os resultados esperados, né? Bem, a força de vontade existe, o trabalho é realizado por todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional do Trânsito, como o DENIT, o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, né? Como as nossas colegas parceiras do IMU Trânsito e Transporte, e como nós, né? Então, cada órgão, eles trabalham com programas de educação, né? O FETRAN, que é desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal, gente, ele tem alguns estados que eles já trabalham com esse grande projeto e atende à comunidade, e ela é muito participativa. Nós temos a ação do IMU Trânsito, né? Que as meninas, elas têm um trabalho maravilhoso, transversalizando o trânsito, condutor consciente, Manaus na faixa, Bike Manaus, e nós, DETRAN, nós realizamos um grande programa de atendimento, que está hoje, há diria que mais de 10 anos, que é o DETRAN nas escolas. O DETRAN nas escolas, ele atende educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, aí nós temos DETRAN nas empresas, DETRAN realizando ações nos bares, DETRAN nas universidades, fazendo o trabalho, que é um trabalho, eu diria que tem um resultado, sim, né? Embora que ainda não seja aquela abrangência que nós gostaríamos, mas nós vamos atingir, porque, como eu coloquei, eu sou uma idealista, eu sou uma sonhadora. E hoje nós estamos realizando o Vida no Trânsito, esse programa do governo federal, que nós atendemos a região metropolitana e agora com a adesão de mais 10 municípios. E a ideia é que nós possamos atingir muito mais, né? Só para lembrar as pessoas que estão assistindo, que muitas pessoas não sabem, a educação para o trânsito, gente, ela vem com uma proposta de intervenção da conduta do outro. E nós podemos fazer isso, pai, mãe, escola, sociedade, quer dizer, todos os segmentos da sociedade brasileira. Se nós todos nos unirmos, se nós fizermos esse trabalho realmente com compromisso, com boa vontade, o querer fazer, nós teremos, sim, uma mudança de comportamento, porque é um desafio muito grande hoje. Mudança de comportamento, ética no trânsito, ser solidário, né? Ter educação, ter bom senso. Então, eu penso que nos próximos anos, as nossas crianças de hoje, porque as pessoas da minha faixa etária, elas não tiveram educação para o trânsito, eu não tive, né? As crianças de hoje, já de alguns anos para cá, eu ainda há pouco coloquei que nós trabalhamos o DETRAN das escolas, que é um programa que já está consolidado mesmo, né? Que tem todo eu diria que uma estrutura
e que nós fazemos ele diariamente, né, diariamente, e agora é evidente que por conta do Covid não tivemos condições de realizar de forma presencial, mas hoje nós retornamos com uma grande atividade, que é o Detran nas escolas, o retorno do Detran nas escolas, fazendo a presença, marcando a presença com os super-heróis. E dizer para vocês também que, ao longo desses anos, nós estamos, sim, fazendo o trabalho dentro das universidades, né? O que ocorre algumas vezes é que nós não temos condições de atingir a grande maioria, né? Mas, de qualquer forma, já estamos, sim, caminhando para que nós possamos atingir da maior abrangência, evidentemente, e conseguindo chegar na casa do outro, né? Ou na escola do outro, ou na empresa da outra pessoa, ou numa via de trânsito, ou nos meios de comunicação, né? E, dessa forma, nós só temos que agradecer, né? Agradecer à imprensa, que tem nos ajudado muito a divulgar os nossos trabalhos, né? E hoje, digo para vocês com muito prazer, né? Que é um privilégio estar com vocês aqui, a quem eu agradeço a Comissão de Trânsito da OAB, e sou observadora certificada pelo Observatório, né? Hoje estou na condição também como Ranieri de representante do movimento Maio Amarelo no Estado. Fizemos Maio Amarelo no passado, sim, nos municípios de Parintins, de Barreirinha, Inhamundá e Boa Vista do Ramos, né? Então, nós nunca tínhamos realizado ações. E vou dizer para vocês que tudo, gente, acontece no momento certo, no momento exato, né, da coisa mesmo. Quando nós pensamos que não vai acontecer, acontece, né? Eu digo que nós estamos passando por uma situação muito favorável, muito boa, né, de crescimento, né, em todos os órgãos do sistema, os colegas, tanto do IMU Trânsito quanto o transporte, quanto o pessoal da PRF e nós, Detran, no caso, né? Nós estamos numa situação bem confortável, porque nós realizamos ações em conjuntos, que nesse caso é o Vida no Trânsito, né? E essas ações, elas estão tendo essa abrangência nos municípios, como nós já estivemos e como nós vamos estar, né? E, assim, é até um depoimento meu, porque com 30 anos de educação para o trânsito, nós nunca tínhamos ido no município, que eu não sei se vocês conhecem, que é Atalaia do Norte, né? E nós tivemos o prazer, eu diria, de realizar uma ação nesse local. Para você chegar em Atalaia, você vai para Tabatinga para Benjamin Constant, você vai a Atalaia, né? E foi nessa gestão agora do Dr. Rodrigo de Sá Barbosa que nós estivemos ano passado fazendo uma ação, né? Eu diria para vocês que o que é mais gratificante disso tudo é você ver aqueles olhinhos te olhando, né? Aqueles olhinhos querendo saber o que você está colocando, porque eles conhecem, na verdade, eles têm televisão, eles têm internet, evidentemente, mas trabalhar a educação para o trânsito, eles ainda não haviam, né, realizado. E naquele momento, nós fizemos o trabalho com as crianças, foi uma pessoa que realizou essa atividade, e nós tivemos a boa vontade da prefeitura, que nos cedeu os espaços e convocou os alunos para que eles pudessem assistir à palestra. E as perguntas, gente, foram muitas indagações, né? E realmente foram 3 dias de sucesso. Eu digo que são ações exitosas que nós estamos realizando. Por isso que tudo que nós fizermos, e eu digo, por que não fazíamos isso antes? Por que nós não conseguimos chegar até a Atalaia do Norte antes, para que essas crianças pudessem nos ouvir e saber o que estava acontecendo, né? Porque nós temos na capital do estado um trabalho que é realizado, sim, através de escolas, né? Eu fico assim muito preocupada que eu seja injusta de não fazer referência de todas as escolas, então eu vou colocar as escolas do município e as escolas do estado, que desenvolvem ações, tanto que, nesse caso, o IMU, o Trânsito, a antiga Manaus Trânsito, eles foram ganhadores de prêmio nacional, né? Vocês verem, no caso, o trabalho que é realizado por colegas nossos aqui na capital do estado. Isso tudo graças ao empenho, ao compromisso, à boa vontade que nós temos de fazer esse trabalho. Porque nós somos educadores de trânsito. Nós temos particularidades diferentes de todos os estados brasileiros, né?
Então, nós não podemos tentar fazer um trabalho como quem faz no Nordeste, Centro-Sul, Sudeste. Então, nós temos as nossas particularidades, sim. E isso, às vezes, impossibilita que você realize um trabalho. Mas, como nós estamos tentando alcançar, abraçar mais, eu diria que um número maior de pessoas, um número significativo, então nós vamos à luta, né? Eu até falava essa semana, estava falando com Cirino, e dizia, nós somos de luta. Lembra, Cirino, que eu coloquei para você, conversando contigo? Nós somos de luta e nós não nos abatemos. Nós vamos buscar, sim, nós vamos fazer, nós vamos participar, e que seja o primeiro ciclo de debate de muitos outros que estarão pela frente, né? Depende do dia do advogado. É necessário que se façam, sim, ações semelhantes a essa, para que as pessoas possam nos ouvir e nós também termos o retorno dessas pessoas, que a participação é importante. Eu quero saber o olhar do outro, né? Eu faço duas leituras. A primeira, quando se fala de concepção educativa de trânsito, eu faço uma primeira leitura. O trânsito que eu gostaria de ter, aquele trânsito disciplinado, aquele trânsito que realmente trânsito como espaço de convivência social, não como espaço de morte, né? Aquele trânsito onde as pessoas fossem éticas, onde as pessoas pudessem dar passagem para as outras pessoas, que elas não estacionassem nas calçadas, que elas não parassem em fila dupla. Mas nós temos uma realidade totalmente diferente. Então, esse panorama que nós temos, na minha concepção, nós podemos se mudar. Mas, para isso, nós precisamos mudar comportamento. É mudança de comportamento. Eu digo que não existe fórmula milagrosa, que as pessoas não queiram, o que eu tenho que fazer? Na verdade, comportamento no trânsito, e aí cada pessoa que lá esteja, realmente, ele terá a sua vida poupada. Porque o que nós queremos é a redução dos níveis de acidentalidade e fatalidade. Quem sabe se algum dia nós não vamos estar falando de visão zero aqui no estado do Amazonas, não é isso? Quem sabe se algum dia todos os estados brasileiros estarão, eu diria que nessa tentativa, com essa proposta que nós observamos que existe em outros países. Nada é impossível. Nós só temos que ter realmente essa força de vontade e esse querer fazer. Obrigado, dona Delandina. Uma excelente explanação do que acontece aqui no estado do Amazonas. Eu queria deixar registrado aqui também que nossa querida Irene Rios, que também é uma pessoa que trabalha muito com questão de educação para o trânsito, ela está participando, assim como tem vários aqui amigos, várias pessoas que trabalham na área. Agradecer a participação de todos. Fábio, eu gostaria que você comentasse um pouco a sua visão como jornalista, o que você vê agora, como você vê o trânsito. Tá bom. Boa noite mais uma vez a todos. Ranieri, tá bom o áudio aí? Tá ótimo, Fábio. Fique à vontade. Bom. Tá. Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito importante falar do trânsito, né? Porque a gente vê que nós estamos completamente ligados a ele, né? Seja nas nossas atividades diárias, com a família, com amigos. Todos os momentos nós estamos relacionados ao trânsito, e é importante a gente sempre debater um pouco mais sobre esse assunto, né? Eu, por conta da minha atividade, né, de jornalista, desenvolvi algumas tarefas nesse meio, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas situações. Por exemplo, para ir direto ao assunto, né, para a gente não ter muitos rodeios. No meu ramo, eu percebo que o jornalista tem uma certa dificuldade de buscar informações confiáveis sobre esse tema e repassar para o nosso telespectador, o nosso ouvinte, né? Então, a gente desempenha hoje, só para a gente relembrar, hoje desempenha uma tarefa que é multiplataforma, né? Então, a gente faz reportagens para os ouvintes da rádio, né? Para os internautas por meio do G1, para a TV Amazonas, né? É uma tendência que há muito tempo, mais de 10 anos, o doutor Felipe Dal já dizia, olha, é importante se saber de todos os meios. Então, voltando agora a esse tema. Hoje eu tenho uma certa dificuldade de conseguir informações confiáveis e de saber qual é
aquele mecanismo, aquela ferramenta, aquele órgão que vai me passar uma informação confiável, que seja exata. Né? Vou dar um exemplo prático. Há algum tempo, cerca de 3 meses, foi uma das últimas reportagens de trânsito que eu fiz, né? Porque hoje eu estou mais ligado à questão política. Eu fui fazer uma reportagem, eu fui procurar informações sobre uma reportagem, e até tenho aqui no meu arquivo, no meu computador, não sei se vai ser possível aparecer aí, vou ver se eu consigo jogar na tela aí essa imagem. Ah, não, acabou indo como arquivo aqui. Bom, mas é o seguinte, apareceu aí não, né? Não, não apareceu, tá. Vou fazer uma reportagem. Oi. Posso liberar para você aqui, rapidinho. Vou já liberar. Pode. Opa, que legal. Aí eu vou aqui no arquivo, né? Só para compartilhar a tela, no caso, né? Bom, de qualquer forma, estou tendo uma dificuldade porque eu estou usando um equipamento novo aqui. Então, eu fui fazer uma reportagem onde se dizia, onde o Detran Amazonas dizia, que houve uma diminuição no número de mortes no trânsito nos últimos 6 anos, né? Foi uma reportagem que teve bastante repercussão, porque dizia que houve essa redução, né? E depois a gente foi consultando demais especialistas, na época o próprio Ranieri, onde a gente foi buscar informações do DPVAT, né? Que é a informação que traz ali as pessoas que buscaram indenização por conta de acidentes e mostrava uma situação diferente daquilo que foi apontado, daquilo que foi mostrado. E, primeiramente, foi ao ar aquela reportagem dizendo que houve uma redução, um dado positivo, né, para o órgão e tal, a gente até louva, mas, na sequência, analisando e depois de que outras pessoas, os telespectadores ou da própria imprensa comentaram, olha, os dados também estão diferentes, não é bem por aí. E a gente foi buscar com uma análise mais crítica saber qual eram esses resultados. E daí surgiu uma outra reportagem, que aí a gente passou a ter um pouco mais de cuidado. Dizer, opa, peraí, não é bem assim. A gente sempre que pegar uma informação tem que ter dúvida e tem que procurar outras opiniões, né? Não só do órgão, do organismo, da entidade que está nos repassando aquilo, mas tentar saber por outras fontes se aquilo realmente bate ou não bate. Porque, pelo que a gente sabe até hoje, tem informações diferenciadas do município, do estado, do governo federal. Então, dependendo daquilo que você busca, tem em um, ou tem nos 3, ou tem só em 2. Então, isso é muito delicado. Essa outra reportagem já seguiu pelo seguinte tema. Divergência entre números do DPVAT e Detran apontam que não houve redução no número de acidentes de trânsito, né, segundo especialistas, nem de acidentes nem de mortes. Então, a gente acabou, digamos assim, levando para o nosso ouvinte, para a pessoa que acompanha nosso trabalho, 2 reportagens diferentes. Uma dizendo que houve redução, outra dizendo que, olha, não é bem assim, tem outro órgão que diz que não é por aí. Então, aí, esse é um exemplo que eu queria trazer para vocês, eu queria depois até que a gente pudesse tocar novamente nesse assunto, se assim for possível, para a gente saber e ter segurança e saber se é possível a gente ter hoje em dia como unificar, né, esse tipo de busca à informação, porque é importante que as pessoas saibam e é importante que elas saibam a informação verdadeira, porque já imaginou você que trabalha nessa área ou um profissional, um colega meu que venha buscando detalhes para repassar para a população, de repente ser taxado de, olha, aquela pessoa não fala completamente a verdade ou fala quando ele quer ser bonzinho com A ou com B, utiliza a informação que vai ser benéfica para A ou para B. Então, esse era um ponto que eu queria trazer. Eu, durante um ano, na CBN, vim trazendo informações semanais, 2, 3 vezes por semana, trazendo informações de especialistas. A gente sempre tem no programa, quando abre o jornal, trazendo informações do trânsito naquele momento e depois destrinchando algum assunto da semana, os acidentes, aqueles causados por contêineres que vivem tombando, os ônibus que vivem pegando fogo, são informações assim importantíssimas e que a gente observa que quando a gente toca no assunto, a audiência sobe assim de uma forma drástica, né? Inclusive participação pelo WhatsApp, as pessoas querem comentar sobre o tema, querem dizer o que está certo, o que está errado, e eu botei aqui uma das dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E acho que é importantíssima essa iniciativa de vocês, de pessoas que são especialistas nesse tema,
poderem discutir uma forma de que a sociedade, de uma forma geral, venha a cada vez mais contribuir, né, e também passar a desenvolver amor pelo trânsito, porque, como a gente falou no início, está diretamente ligado à nossa condição de vida, à sua saúde até, digamos assim, né, porque influencia muito. Se você vem num trânsito aí horrível, muito congestionado, você tem ali um ataque de raiva, você passa mal mesmo, né? Então, eu queria deixar, assim, por conta do tempo, e a gente tem um especialista que vai já também tratar desses e de outros assuntos, deixar a minha contribuição de uma forma rápida, mas muito contundente e respeitosa, e gostaria de continuar participando, e se houver possibilidade da gente tocar em outros assuntos, discutir, que eu possa também participar fazendo outras perguntas ou até respondendo alguma coisa que esteja à minha altura. Da minha parte, por enquanto, é isso, e estou aqui ainda para contribuir naquilo que for possível. Obrigado, Fábio Melo. Realmente é uma coisa bastante interessante que você colocou. Vamos falar, deixar o J. Pedro falar. O J. Pedro, ele é jornalista também, consultor, foi a pessoa que desenvolveu o programa de segurança Volvo no Trânsito. Tem um livro que ele me deu de presente faz tempo, um excelente livro, que fala sobre a questão de cultura e segurança no trânsito. Então, J. Pedro, fique à vontade. Eu gostaria que você conversasse e explicasse um pouco a respeito desses dois temas tão importantes, a parte de educação para o trânsito no Brasil e também a parte da imprensa, o papel da imprensa. Ok, Ranieri, muito obrigado. Boa noite a todos. Um prazer grande de falar da fria Curitiba para a quentíssima Manaus e poder participar de uma conversa tão agradável sobre um tema que nos apaixona a todos, que é o trânsito. Óbvio que deveria começar cumprimentando a OAB pela iniciativa, porque é realmente algo da maior importância para a sociedade ter o que o Fábio Melo acaba de dizer, ter informação, saber o que está acontecendo conosco, saber o que está acontecendo, pior do que saber na cidade, debaixo do nosso nariz. E muitas vezes a gente não toma conhecimento. Então, a OAB está de parabéns. Essa comissão de trânsito da OAB pode prestar um serviço muito grande à sociedade manauara e amazonense de uma forma geral. A OAB tem liderança, a OAB tem um corpo de especialistas de notável qualidade e tem se embrenhado por muitas jornadas nas quais tem se saído vitoriosas. Eu espero que nessa questão do trânsito também ela possa prestar a sua colaboração, ela possa mostrar o seu valor e trazer a sociedade para uma realidade que nós precisamos conhecê-la melhor para que possamos superá-la, como disse a dona Dina. Realmente é um trabalho hercúleo, é um trabalho muito grande, porque é um trabalho que independe apenas da sua vontade. Você olha para a dona Denaldina e você vê uma pessoa que ama o trânsito, que ama o que faz, que dá a vida e o coração por essa causa, e, ao mesmo tempo, pode sentir um pouco de pena por vê-la que não consegue realizar a sua grande missão. E, na verdade, é uma série de elementos que contribuem para isso. E uma delas, o Fábio acaba de tocar na ferida do problema. Nós não temos informação suficiente. Quer dizer, quando ele diz que ele não tem fontes, ele está tocando num ponto nevrálgico. Nós vivemos dizendo pelo Brasil afora, e a dona Dina, o Detran Manaus,
a sociedade de uma forma, as lideranças da sociedade não dizem outra coisa, que queremos melhorar, que queremos resolver, que vamos vencer esse adversário. Agora, sem informação, como é que nós vamos poder ganhar essa guerra? Se você não conhece bem o seu inimigo, como é que você vai atacar os pontos fracos dele? Como é que você vai potencializar os seus pontos fortes para poder realmente ganhar essa batalha? Eu sou de comunicação, tenho a sorte de ser de comunicação, fui radialista há muito tempo, fui jornalista de jornal, de televisão, de agência de propaganda, tive a minha consultoria, e ainda tenho até hoje minha consultoria em comunicação empresarial e também em segurança no trânsito. Trabalhei na Volvo durante 15 anos, onde criei o programa Volvo de Segurança no Trânsito, que me trouxe essa paixão do trânsito para o meu trabalho profissional. E eu posso dizer que realmente conheço praticamente todos os estados brasileiros onde a gente foi realizar eventos, reunir a comunidade ligada ao trânsito, fazer eventos para discutir o trânsito local. E uma das grandes dificuldades que a gente sente pelo país afora é justamente na informação. Quais são os grandes números do trânsito? Eu estou vendo na minha frente uma tela cheia de quadradinhos aqui, aqui está dizendo 37 participantes. Provavelmente deve ter até um pouco mais. Nem todos são, obviamente, de Manaus. Eu vejo a Irene, eu vejo aqui, vi há pouco, alguém do Mato Grosso. Mas se perguntar só para os manauaras, quantas pessoas se ferem no trânsito em acidentes? Quantas morrem em Manaus por ano ou no Amazonas? Eu tenho quase que certeza que a maioria não é capaz de responder, porque falta o que o Fábio falou, falta informação. E se faltar informação, como é que alguém pode comandar, coordenar esforços no sentido de debelar este problema? Então, esse é um primeiro ponto. Onde é que, Fábio, você pode buscar informações? O Detran certamente é a fonte de informação oficial do Estado, mas não é a única. A dona Dina pode prestar a você um tipo de informação talvez até mais qualificada na medida em que ela representa o Observatório Nacional de Segurança Viária, que fica em São Paulo e que está espalhado hoje pelo Brasil, que tem um site com informações, que tem um site com estatísticas e que pode, eventualmente, detalhar para o ouvinte CBN, para os veículos que você representa, e que pode dar informação detalhada, se for o caso até por idade, por gênero, por locais de acidentes. Tudo isso é muito importante para você poder elaborar melhores reportagens. Quanto mais detalhes você tiver, quanto mais detalhes confiáveis você tiver, tanto melhor será a reportagem. E quanto melhor for a reportagem, melhor para o trânsito, melhor para a cidade, melhor para a sociedade. Porque todos ganham com isso. Então, agora, eu entrei hoje à tarde, por acaso, não por acaso, de propósito, no site do Detran Amazonas e fui procurar estatísticas de trânsito. Eu não achei. Pode ser que tenha, não posso dizer que não tenha. Mas isso me parece que é um pecado capital. Como é que o órgão maior da hierarquia do Estado, que mexe com trânsito, não tem informações detalhadas sobre acidentalidade na cidade e no Estado? Essas informações são importantes porque elas ajudam a monitorar o comportamento da sociedade. Elas ajudam as autoridades a se antenarem para os problemas maiores do trânsito. Ela ajuda para as lideranças discutirem quais são as saídas para o trânsito. Manaus é uma capital belíssima, uma cidade encantadora. O Ranieri teve a gentileza de me levar a Manaus faz o quê? Uns 2, 3 anos, Ranieri, certo? E eu já conhecia de outros tempos também.
mas é uma cidade que precisa melhorar bastante o seu trânsito. Para melhorar o trânsito, não basta diminuir apenas os acidentes, é preciso melhorar a qualidade do trânsito, a qualidade do fluxo. Agora, as pessoas, de uma forma geral, não pensam apenas no fluxo, ou pensam principalmente no fluxo e menos na segurança. E isso é, como disse a dona Dina, é uma questão de comportamento, uma questão de visão, uma questão de falta de cultura, certo? Na medida em que apenas valorizam o fluxo e não a segurança. Então, há realmente um volume uma pauta realmente muito grande que pode ser desenvolvida. Eu aproveito para te dar uma sugestão agora, como jornalista multiplataforma em Manaus. Aqui em Curitiba, eu tive o prazer de organizar, a convite de um vereador da cidade, e depois a Câmara encampou a ideia. Eu organizei uma série de 10 seminários, um por mês, chamado Os Grandes Problemas do Trânsito de Curitiba. E ali eu peguei... Nós conhecemos as estatísticas, o problema do embriagado no trânsito, o problema da educação de trânsito, o problema das vias expressas que viraram pistas de alta velocidade, onde é que acontecem os acidentes. E para cada um desses temas, um seminário de meio-dia convidando especialistas locais. Não necessariamente pessoas que estão habituadas a falar sobre trânsito, mas pessoas que conhecem o tema suficientemente bem para dar um depoimento que possa servir à sociedade para ajudar a resolver o problema. A OAB pode, através da Comissão de Trânsito, pode ter um papel importantíssimo nisso, na coordenação desses esforços, na sugestão de temas, na indicação de palestrantes. Enfim, o Ranieri vive disso, conhece praticamente com a palma da mão esse cenário local, de formas que muitas vezes é por falta de quem joga ideias no ar, que elas podem ser aproveitadas e podem ser transformadas em boas ideias. Então, acho que o papel da educação para o trânsito, que a dona Dina falou, ele realmente, ela retratou bastante bem. É uma coisa extremamente importante para a cidade, para o Estado, para a sociedade de uma forma geral, mas faltam meios de fazer com que isso realmente chegue à totalidade da nossa sociedade. Ela mesma disse, no meio da sua palestra, de que, infelizmente, não atingimos a maioria da sociedade. Mas nem em Manaus, nem no Amazonas, nem no Norte, nem no país inteiro se consegue atender. Por quê? Porque nós não temos um sistema estruturado. Nós não temos um discurso nacional para a educação para o trânsito. O Denatran, que deveria distribuir qual é a mensagem básica da educação para o trânsito, parou na metade, menos da metade do caminho. Teve há 5, 10, 15 anos atrás, uma profissional que chegou a fazer uma documentação belíssima, uma cartilha belíssima de educação para o trânsito, mas não chegou a ser distribuída para todo o país, de formas que, pelo Brasil afora, o que nós vemos são donadinas por toda a cidade, criando as suas próprias cartilhas de educação. Mas elas não necessariamente batem umas com as outras. Elas não necessariamente fazem as mesmas recomendações. E isso faz com que nós tenhamos um nível de educação realmente bastante complicado pelo país afora. Essa é uma questão complicada que nós precisaríamos realmente melhorar, e muito, mas só se pode melhorar com a intervenção do Denatran, do Departamento Nacional de Trânsito. Não precisa nem fazer uma cartilha para o país todo, até porque não funcionaria. Nós temos muitas regiões diferentes, mas tem que recomendar quais são as peças básicas, quais são os pontos
nevrálgicos que precisam ser atacados e que devem ser incrementados em todo o Brasil. Não é pedir muito, certo? Mas é pedir bastante para dar uma melhorada bastante grande. Eu não vou falar muito mais, porque acho que nós podemos, em cima dessas duas pautas, educação e comunicação, desenvolver ainda uma conversa bastante boa da agora para frente. É um assunto realmente excelente, é bom de se debater. E uma coisa que você colocou aí, que infelizmente nós não temos uma padronização, né, JP, de uma cartilha, algo parecido para a educação para o trânsito. E nós temos aí grandes especialistas apaixonados por trânsito que tentam fazer, né, a coisa andar. Tipo, como, por exemplo, nós temos aqui a Irene Rios, né, que ela desenvolve também um trabalho excelente. Então é bem complicado, mas eu acredito que um dia a gente possa chegar lá, né, JP? Já melhorou muito. O Ranieri, o próprio Denatran tem disponibilizado no seu site um material de educação para o trânsito de excelente qualidade, recentemente produzido pela Roberta Mantovani, que é do Observatório Nacional de Segurança no Trânsito, de Segurança Viária. O Observatório doou esse material ao Denatran. O Denatran disponibilizou, mas eu não sei, mas a maioria, eu não consigo ver muito esse material baixado, distribuído para as escolas e disseminado realmente pela população, pelas escolas de todo o Brasil. Quer dizer, de verdade, nós temos alguma coisa. Falta ainda bastante, mas nós já temos alguma coisa. Mas, infelizmente, talvez falta um pouco mais de comunicação, de um corpo a corpo do Denatran junto aos Detrans, para que eles atuem junto às prefeituras, para que atuem junto às escolas, da comunicação, de que existe um material à disposição. Obviamente que isso não é tudo, porque a escola diz, eu estou vendo o material aqui na minha internet, mas como é que eu baixo, como é que eu imprimo? Porque eu tenho que imprimir 2.000 cópias, 3.000 cópias, sei lá quantas, e eu não tenho dinheiro para isso. A gente sabe da pobreza do aparelho educacional pelo Brasil. Mas é outro negócio. Mas nós, pelo menos, temos uma chance de fazer alguma coisa. Excelente. Fábio, eu gostaria que você fizesse um comentário a respeito do que você ouviu do J. Pedro. Seu áudio. Opa, pronto. Agora. Achei super importante a colocação do nosso palestrante, nosso especialista no tema. E eu queria saber também se lógico, vou procurar mais a professora Dina, né? Já tem sido uma fonte de conhecimento inesgotável para a gente sempre que realizamos algum tipo de debate sobre o assunto nos programas da CBN, mas também queria saber se tem alguma outra forma, ou se já se pensou em alguma forma de se unificar ou se ter num único local informações sobre determinado assunto do trânsito, por exemplo, mortes. É possível eu encontrar em um único local a mesma informação? E por que são divergentes, por que são diferentes essas informações em J. Pedro? Olha, podia deixar primeiro a dona Dina responder, mas as informações diferem porque são colhidas de formas diferentes, são de fontes diferentes. Você citou o DPVAT, por exemplo. O DPVAT, na verdade, é um sistema, é um pouco uma jabuticaba brasileira, né? Porque ele tem uma forma de atuar bem própria dele. Mas como é que funciona a estatística oficial brasileira? Manaus, ou como é que é a cidade que a Dina falou? Atalaia do Norte? Atalaia do Norte. Atalaia do Norte, certo? Foi, sim. Cada cidade brasileira, cada município brasileiro tem uma Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal da Saúde tem a responsabilidade de colher, anotar
e mandar para o SERPRO toda a documentação sobre fatalidades no seu município. E tem que especificar o que é trânsito, o que não é trânsito, o que é homicídio, o que é qualquer tipo de razão, qualquer tipo de causa. O SERPRO passa os dados que se referenciam ao trânsito para o DENATRAN, que os compila para o Ministério da Saúde, desculpe, que os compila através do DataSUS. E o DataSUS, então, é que faz essa distribuição nacional de informação. Hoje mesmo, agora no final da tarde, eu recebi a informação de que o DataSUS está divulgando os números oficiais de fatalidades no trânsito de 2019, quer dizer, do ano passado. Para nós seria uma notícia fresquíssima. Mas esse sistema em que o DataSUS informa isso, chama-se TabNet, é um sistema realmente bastante complexo e que precisa uma boa habilidade, eu diria, das pessoas para poder retirar as informações de lá. As informações são possíveis, mas eles só distribuem através dessa forma. Eu cheguei a fazer um trabalho para o DENATRAN uma vez, fiz uma pequena cartilha de trânsito com dados sobre todos os estados brasileiros. Mas, infelizmente, mudou a administração e isso não foi para frente. Então, os dados existem no DataSUS, são os dados oficiais. Os dados do DPVAT são dados de quem vai buscar indenização. Então, alguém do seu conhecido, teve uma morte no trânsito. A família vai ao DPVAT e pede e recebe prova que houve o evento, a morte, e recebe R$ 13.500, que é a indenização máxima por morte ou invalidez permanente no trânsito. Agora, tem muita fraude, tem muitos acidentes que não são acidentes, que são fraudados e que o cidadão leva lá uma documentação fajuta para poder receber uma indenização um pouco menor, às vezes, bem menor, às vezes, do que R$ 13.000. Então, isso faz com que os números do DENATRAN sejam inflados em relação aos números do DataSUS. Quer dizer, então, eles são válidos para dar uma indicação de altura, mas não são válidos para você ter uma ideia correta de quanto é. Aí você quer saber, e onde é que está a verdade? A verdade a verdade oficial, no Brasil também não é a verdade definitiva, mas a verdade estaria nos números do DataSUS, que alguém precisa tirar de lá e divulgar. O observatório faz isso, mas eu não sei se ele consegue divulgar de uma forma que chegue a todo o país. Agora, a Dina, você fez algumas colocações que a Dina pode responder sobre como achar esses números no Amazonas. Então, Fábio, o JP colocou duas colocações com relação a isso, né? Realmente, eu busco para as nossas ações de educação, de palestra, que eles querem saber, eles querem essas informações concretas, né? Então, eu busco o DataSUS, eu faço essa referência com relação ao DPVAT, porque existem muitas indagações com relação a isso. Por que você busca o DPVAT? Você vê 492, no caso, óbitos, né, de acidente de trânsito pelo DPVAT em 2019. Quando você busca, no caso no estado, quando você busca o DataSUS, tem um outro número. Entenderam? Então, há essa informação. Quando você quiser alguma coisa que seja assim de emergencial, você pode buscar o E-SIGA também. Lá você vai estar disponibilizado o acidente de trânsito, acidente fatal, número de motociclistas, veículos. Então, você tem uma referência. E se você também quiser algo que seja... Se você quisesse saber quantas pessoas morreram até ontem, você poderia ir no observatório. Tá? No caso, pelo IMU. Trânsito. Então, você poderia fazer isso, que você teria, todos os dias eles fazem as coletas e já jogam... Mas no caso é só Manaus, né? Só Manaus, perfeitamente. Então, eles já conseguem... E no caso do Amazonas? No caso Manaus. O Amazonas, no caso, você pode também buscar pelo DETRAN. E essa informação pelo Amazonas, você também localiza no E-SIGA.
e tem essas informações lá no site. No eSIGA é o site, né? Tá. Exato. Dina, isso está no site? O Detran tem essas estatísticas no site dele? Tem, Ou sim. estão disponibilizados Não, através do seu setor? através do eSIGA, do eSIGA. Ah, tá. Você consegue disponibilizar. Nós temos também o programa Vida no Trânsito, né? Que ele também Mas está aí é só contribuindo Manaus, muito. né? Isso, ele está contribuindo muito aqui nos municípios para nos ajudar a ter assim, uma noção do que está acontecendo, porque existe ainda um problema muito grande, principalmente eu vou falar específico aqui de Manaus, que você consegue até com uma facilidade saber a quantidade de óbitos, mas a quantidade de acidentes que realmente está acontecendo, nós não temos isso daí, que é um problema que você sabe, JP, que é um problema a nível nacional, né? Então, mas aí tem um ponto aqui interessante para o Fábio, que busca informações. Esse programa Vida no Trânsito, Fábio, foi um programa iniciado em 2011, antes de 2011, financiado pela Fundação Bloomberg dos Estados Unidos, através da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que escolheu 5 capitais brasileiras para lançar o Vida no Trânsito no Brasil. Era Teresina, era Palmas, era Campo Grande, Belo Horizonte e Curitiba, salvo erro. E colocou um profissional altamente gabaritado para coordenar esses esforços na pessoa do Victor Pavarino, que hoje continua na OPAS em Brasília. Esse programa deu tão certo que o Ministério da Saúde resolveu ampliá-lo para todas as capitais brasileiras. E agora Manaus, eu vejo que já está tocando também. Normalmente, o Vida no Trânsito em cada capital brasileira, ele é tocado pela Secretaria, normalmente pela Secretaria de Saúde, certo? Mas que tem uma participação de várias entidades locais, instituições locais ligadas ao trânsito, como aqui em Curitiba nós temos o BPTran, que é o Batalhão de Policiamento de Trânsito, tem o IML, tem a Secretaria da Saúde, tem a Secretaria do Trânsito, enfim, tem várias organizações, certo? Várias entidades que participam e que juntam Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, que cada uma delas contribui com os dados, com informações, com estatísticas da sua instituição para fazer um grande resumo da situação na cidade. Então, essa é uma fonte ótima para os meios de comunicação para buscarem não só informações, como buscarem também opiniões sobre o trânsito. O que está acontecendo com o trânsito da cidade? Realmente, o Vida no Trânsito deu um novo enfoque ao trânsito nas capitais que eu conheço, onde está funcionando, e está cumprindo um papel maravilhoso. Eu não sei como é que está funcionando aí em Manaus, dona Dina, mas imagino que esteja caminhando por esse rumo também. Sim, JP. Eu estou representando hoje a Subcomissão de Educação no programa. Como você bem colocou, aqui nós temos Polícia Militar, nós temos Secretaria do Estado, do município, Secretaria de Saúde, e nós temos outros parceiros, o pessoal do trânsito de modo geral, órgão estadual, federal e municipal, e é um trabalho que nós realizamos, já estamos trabalhando, já tem algum tempo, logo depois que surgiram as primeiras cidades, logo nós entramos, e ano passado, ano retrasado, na verdade, 2018, nós iniciamos na região metropolitana, complementamos ano passado, 2019, e esse ano nós estamos dando maior abrangência ao programa nos municípios, que no caso, nos municípios, no estado, quem realiza é o Detran. É o Detran quem faz essa atividade do Vida no Trânsito, nos municípios. E aqui nós trabalhamos tanto nas escolas, no caso da capital do estado, quanto também os nossos parceiros do IMU Trânsito. Elas também fazem esse trabalho. E a PRF também com o FETRAN,
que eu colocava que ele dá um atendimento àquela comunidade onde ele está inserido, lá na BR, nas escolas que estão próximas, que eles fazem, e tem uma boa aceitabilidade. Então, é um programa, assim, que eu diria, ele dá um enfoque maior, né? dá essa abrangência, que nós conseguimos, então, buscar novos parceiros para que nós possamos realizá-los, né? Todos juntos. E o que é mais importante disso tudo, nas reuniões, cada parceiro nosso, cada colega dos outros órgãos, naquele momento nós conseguimos saber exatamente como é que está, né? Para que nós conseguimos fazer esse retrato do nosso trânsito. Então, nós estamos caminhando e eu penso que nós temos um observatório que já foi idealizado através do Vida, né? E eu penso que nos próximos meses, né, depois que nós conseguirmos, né, estabilizar a situação que nós nos encontramos hoje, nós possamos avançar um pouco mais. Mas o Vida no Trânsito, realmente, ele veio com uma, eu diria que, uma boa forma, né, de atendimento. O interessante é que aqui, J. Pedro, está com poucas semanas, foram distribuídos alguns materiais para 10 municípios. E é bastante interessante os municípios também entenderem da importância disso daí, da importância de se colocar a municipalização de trânsito também, para poder fazer, além de um controle de fiscalização, a parte de estatística, a parte de educação para o trânsito, também fazer um levantamento para saber o que realmente está acontecendo com o nosso trânsito, né? Que, inclusive, eu vou até aproveitar para convidá-los na quinta-feira, esse mesmo horário, às 19 horas, horário de Manaus, e às 20 horas, horário de Brasília, nós vamos falar a respeito da nova visão voltada para a perícia de trânsito, que, inclusive, será com a presença do coronel Ricardo Alves, que você também conhece, e para falar um pouco, porque quando a gente fala sobre questão de estatística, a perícia ela também entra no meio e é de suma importância, porque não adianta você somente falar que aconteceram tantos acidentes, tantos eventos, mas sim também falar o que foi que aconteceu, o que gerou aquilo dali, para poder se trabalhar a parte de educação com uma facilidade maior e com um tema específico, né, JP? Senão também não adianta. E uma coisa que eu também acho bastante interessante hoje aqui dentro de Manaus, específico aqui dentro de Manaus, os meios de comunicações, eles estão falando de trânsito de uma outra forma. Eu lembro quando conheci o Fábio pessoalmente, que já vinha acompanhando o trabalho dele, foi justamente na CBN, para falar sobre questão de acidente de trânsito. E de lá nós começamos a conversar mais, assim como a Ana Reis e os demais que fazem parte disso daí, dessa história, e começamos a falar de uma forma totalmente diferente de trânsito. Inclusive hoje nós estamos aqui dentro de Manaus, com a CBN, nós temos uma coluna chamada Pit Stop, segunda e quarta, que fala especificamente sobre trânsito, fala de uma forma aberta e claro sobre trânsito, que é uma coisa que não existia. Então, hoje eu até vejo, JP, que você tem até mais experiência do que eu, essa parte também do jornalismo, de uma forma geral, já não tratar mais trânsito também somente como uma coluna de crime, né? Já fala de uma outra forma. Como hoje pela manhã me convidaram para falar sobre o que nós iríamos conversar hoje, o que é a comissão de trânsito, qual a importância, por que desse ciclo de debates, etc. Ou seja, tudo isso parte também da questão que você precisa ter uma estatística de forma correta, porque senão nós não temos nem como debater o tema de uma forma correta, não é isso, JP? Mas eu acho que o buraco é mais em cima ainda, Ranieri. Eu gosto da oportunidade para levantar esse debate.
De verdade, o que nós precisamos nos estados, o que nós precisamos no Brasil é a mesma coisa que vamos precisar nos estados e as mesmas coisas que vamos precisar nos municípios. Nós precisamos ter uma política de trânsito, uma política de segurança no trânsito. Nós não temos isso no Brasil. Ora, vamos ver o estado do Amazonas. Onde é que está o trânsito no estado do Amazonas? Você tem o governador, você tem a vice-governança, você tem Casa Civil, Casa Militar e você tem as secretarias. O Detran está debaixo de uma dessas secretarias, salvo erro, não é não, dona Dina? É isso Sim, mesmo. Secretaria de Segurança Pública. Secretaria de Segurança Pública. Então, você veja, eu não me lembro agora, eu até tinha anotado, quantas pessoas morrem no trânsito do Amazonas ou só de Manaus, dona Dina? Eu posso dizer. Então, Pode diga. falar, Fábio. No mês de dezembro, inclusive eu aproveito a deixa, dona Dina, para dizer que eu encontrei os dados aqui no esiga.am.gov.br e aí tem mostrando aqui, por exemplo, que no ano passado, 2019, foi em média de 20 mortes no trânsito por mês. E aí eu estou no ano de 2020 e aqui só tem atualização até o mês de janeiro. Nós já estamos no mês 8 e de lá para cá não tem nenhuma atualização mais nesse portal. Daí que eu volto a falar para vocês da dificuldade que a gente encontra. Tem, mas está faltando. Tem, mas está pela metade. E isso dificulta muito o nosso trabalho. Mas não é isso, isso não é tudo ainda, Fábio. A questão é quem é que responde pelo trânsito do Amazonas? É o governo do Estado? Não, o governo do Estado, quem é? É o órgão, no caso é o IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que é a prefeitura. Para Manaus. E para o Amazonas. E para o Amazonas. Amazonas, no caso, é a Detran. Os locais, os municípios que não são municipalizados, no caso, é o Detran quem tem atribuição. Os que não são municipalizados. Mas o Detran não tem a atribuição de fazer um programa de redução de vítimas de acidentes no estado todo, porque a própria Constituição do Detran não é abrangente a tal ponto. O Detran cuida de documentação, cuida de carros, de motoristas, de monitoramento dos CFCs, faz um belo trabalho de educação para o trânsito em alguns municípios do estado, mas não tem a coordenação das ações de redução de acidentes no estado. De formas que as mortes nos estados ficam debitadas para os municípios, até porque o próprio Código prevê a municipalização do trânsito, o que corresponde à responsabilidade. Mas nem todos os municípios do Estado, a maioria, eu diria até, não está dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Então, falta uma coordenação que diga, nós estamos com tal índice de acidentes e nós temos uma meta de, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, sabe Deus quando, de baixar em tantos %. Agora, para conseguir essa redução, nós precisamos tais e tais ações localizadas em tais e tais regiões, em tais e tais cidades. É preciso que alguém tenha uma coordenação executiva desse trabalho para que se possa dizer, enfim, temos um programa estadual, e isso não é só um problema no Amazonas, é um problema nacional. Realmente, na maioria dos estados brasileiros, acontece exatamente a mesma coisa. Então, falta-nos meios de poder fazer parte de um grande esforço para combater os acidentes. Os esforços que a dona Dina está falando são esforços na área de educação, certo? Agora, como é que está a sinalização pelo interior? Como é que está a redução de acidentes via correção de geometria de estradas, de curvas perigosas, de problemas que temos no estado como um todo? Então, falta esse mágico chinês
dos 6 pratinhos para ficar controlando, para ficar segurando e não deixar cair. Esse é um grande trabalho que falta no país para o Brasil como um todo e que falta nos estados para individualmente cada estado da federação. É um bom tema para você discutir isso aí nos próximos. Eu não sei se vocês têm no sábado de manhã os debates CBNs que duram 2 horas. Todo dia. Então, todos os dias temos. E esse é um temaço. Já vai dar um bom tema, já tem um tema aqui já definido. Então, Ranieri. Muito bom. Ô, JP. Então, eu vou até aproveitar aqui que algumas pessoas colocaram aqui, através do chat, a Sueli está colocando que a falha nessa estatística está na falta de fiscalização de óbitos no trânsito, logo após o tratamento nos hospitais, só se computa a morte imediata, né? O Marcos Jorge está falando aqui que, para ele, uma política nacional de educação para o trânsito, acho que é o que falta, na verdade, né? Uma política de educação para o trânsito, com educação nas disciplinas específicas nas grades curriculares. O Eduardo está colocando aqui que há que se investir na comissão de análise de acidentes do Vida no Trânsito para qualificar as informações sobre os acidentes, perfis das vítimas, usuários, fatores contributivos, etc. A Irene Rios, ela aproveitou e colocou aqui o link também do material do programa Conexão DENIT, que é uma opção de educação para o trânsito com qualidade, que está na fase piloto. Eu conheço esse material também, é um material muito bom. A Tatiana, ela está colocando que as secretarias de urbanismo e trânsito deveriam ser requisitadas pelas escolas para trabalhos diversos. Isso daí eu acho até um tema bastante interessante, JP, e a dona Dina também, que ela já trabalha nessa área, de colocar também as escolas para se trabalhar um pouco mais a questão desses temas, né? De introduzir com mais riquezas de detalhes, para fazer com que as crianças também comecem a entender o trânsito de uma forma diferente. Gostaria de ouvir o senhor e a dona Dina a respeito disso daí também. Eu gostaria de colocar, né? Só esclarecendo uma situação, eu não estou representando o Detran aqui, não, tá, gente? Não, e nem sequer crucificar o Detran também. Nós precisamos do Detran inteiro para fazer o máximo. Eu estou aqui na qualidade de educadora, professora, representante do movimento, idealista, sofredora. Claro. Né? E as informações que nós colocamos são informações da nossa experiência do dia a dia, né? Então, quando o Ranieri ainda há pouco colocava sobre a educação para as crianças, a prefeitura realiza esse trabalho, nós realizamos, o Detran, no caso, realiza esse trabalho, né? E o nosso número, gente, de atendimento, ele supera, eu diria que outros estados brasileiros. Tá? São milhões de atendimentos. Nós fazemos esse trabalho. Lamentamos muito não poder ter tido a condição de fazê-lo esse ano, né? E penso que não vamos ter condição de fazer mesmo. Embora não temos essa condição, não estamos tendo essa condição, nós estamos, o Detran retornou com um projeto anterior, que é o Volta às Aulas, né? Porque como é que funciona isso? Se eu estiver equivocada, você me corrija, tá, J. Pedro, por favor. Não tenho autoridade para isso. Olha, deixa eu lhe dizer, nós fomos ganhadores do Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito, sabia? Sabia, claro, fui eu que coordenei. Fomos ganhadores e, quem sabe, futuramente não podemos ser novamente, né? Por que não? Então, por que não, né? Então, a questão que nós estamos analisando são os problemas mesmo do dia a dia, né? E nós temos, ainda há pouco eu colocava, eu fico muito preocupada de citar escolas que realizam o trabalho, que nós sabemos que tem professores que realizam de forma, eu diria assim, muito eficiente, mas nós temos muitas escolas que realizam esses trabalhos. Por isso, eu digo, os parceiros do IMU Trânsito, IMU Transporte, Detran e PRF, né?
há um consenso entre nós de realizarmos essas ações nas nossas reuniões que nós desenvolvemos, que nós participamos, para que nós possamos atingir um número maior, que essa é a nossa grande meta, né, de abrangência. No que diz respeito à ampliação, no caso da educação para os municípios, a nossa gerência, no caso de educação do DETRAN, nós temos um planejamento anual, onde nós colocamos esses atendimentos frente às problemáticas que surgem nos próprios municípios. Nós temos municípios aqui grandes, maiores, evidentemente, menores que a capital, evidente, e que tem alguns problemas de trânsito, como na maioria do Brasil. Então, para que nós possamos atender municípios, como é o caso de Parintins, né? Então, nós iniciamos, normalmente nós estávamos indo 3 vezes ao ano para fazer esse trabalho. No início do ano, no momento na antecedência do festival e após festival, né? Porque há um número muito grande de pessoas que visitam nesse momento o local. E para você ter uma ideia, embora tenha um número significativo de pessoas, o número de acidentes, ele é praticamente, eu diria que muito pouco. Em alguns casos, 3, 4 pequenos ferimentos, coisinhas leves, nada, não há acidente de morte, né? Até porque tem uma fiscalização no momento do evento mesmo, assim como o FECAN em Itacoatiara, que é o Festival de Música, né? Ou a Ciranda aqui em Manacapuru. Então, são esses municípios aqui. Parintins já não é região metropolitana, mas aqui próximo da região metropolitana são os municípios que nós estamos fazendo o trabalho, no caso. O Vida no Trânsito sendo trabalhado através do DETRAN nas regiões metropolitanas. Com aquela entrada de adesão, que nós tivemos agora mais 10 municípios que entraram, e esses 10 municípios que entraram para fazer o Vida no Trânsito, no caso, foi em razão de dados estatísticos comprovados de locais que existe uma preocupação. Já começam os acidentes de trânsito, né? Algum tempo atrás, eu estava fazendo um comparativo, J. Pedro. O que eu colocava exatamente? Primeiro acidente de trânsito no Brasil, ele data 1897, não é isso? Tem toda aquela história, Olavo Bilac, José do Patrocínio, não é não? Pois bem. Certo. Né? E aí eu faço essa análise e digo, os primeiros casos de AIDS no Brasil, eu não saberia dizer com precisão, mas no estado do Amazonas, eu lembro perfeitamente que ficou várias reportagens na televisão, aquela coisa toda, que data da década de 80. 84, para ser mais precisa. E nós tivemos um fato que movimentou o mundo todo, que foi a Eco 92. Então, vejam, nós temos 3 situações. Acidentes, os eventos, nós temos os primeiros casos de AIDS no Amazonas e nós temos aquele evento que foi mundial. Então, por que houve e tem esse empenho, né, e foi promovido, né, as questões ambientais, muito mais faladas, muito mais tratadas, né, e até trabalhadas nas escolas. As questões também da AIDS, no caso, né, não? Que é falado diariamente, que há um incentivo maior, que há uma propagação maior de conhecimentos. Por que o nosso trânsito ele caminha a passos lentos? Eu não consigo entender. Tem uma resposta fácil para isso. Faltam Pelés e Garrinchas. O Fábio quando começou a fala dele, ele disse que não tinha fontes, que ele procurava por fontes e pedia a você indicação de fontes. Quando eu digo faltam Pelés e Garrinchas, é que quando acontece um acidente em outra área, um incêndio, quando acontece um problema médico, quando acontece um problema que caiu uma ponte, ele tem os engenheiros para buscar, os médicos para buscar, as autoridades para buscar, ele tem um monte de coisa. Quando acontece alguma coisa no trânsito, a quem que ele vai buscar para informação, para orientação, para destrinchar, para detalhar aquele fato para o seu ouvinte, para o seu leitor, para o seu telespectador?
nos faltam esses especialistas, nos faltam esses nomes. Não que, veja, não é necessariamente questão de achar pessoas que se dediquem só ao trânsito, mas que sejam capazes de traduzir certas situações para orientação geral. Então, quando você tem um problema nacional, você recorre quase que sempre a São Paulo e a Brasília. Ao Rio, cada vez menos. Mas por quê? Porque ali estão os maiores especialistas. Nós precisamos construir especialistas locais. Nós precisamos de donadinas locais em Manaus, no Amazonas, que é para poder justamente comentar, para poder esclarecer, para poder orientar e para poder influenciar as lideranças do Estado ou da cidade no sentido de corrigir as falhas que estamos vendo ou dos problemas que estão acontecendo. Isso realmente é uma coisa muito importante e eu digo isso há mais de 20 anos, trabalhando nessa questão de trânsito. Sobre a questão de educação para o trânsito, eu tenho informações que são um pouco, que não vão ao encontro, vão de encontro ao jeito de pensar do Brasil. Nós tínhamos, bom, no começo era muito pior, porque nós ensinávamos, ou queríamos ensinar as crianças a serem bons motoristas. Ainda temos isso, uma parte pelo Brasil afora. Não temos que ensinar a criança a ser bons motoristas. Nós temos que ensinar as crianças como se comportar no trânsito, como evitar os perigos do trânsito. Eu estou tenho escrito toda semana um artigo para o LinkedIn sobre trânsito e mandado para um monte de gente pelo Brasil afora, o Ranieri no meio. Há 2 semanas eu escrevi sobre um programa na Suécia chamado Visão Zero, que a dona Dina mencionou agora há pouco, quem sabe se um dia podemos ter. No domingo passado, eu escrevi um outro artigo detalhando o Visão Zero da Suécia e falando sobre um problema importante, que foi a mudança do sistema de educação para o trânsito na Suécia, que tem hoje um dos melhores sistemas do mundo. Isso daria mais uns 2 ou 3 programas aqui para frente. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que nós estamos com um pensamento nacional realmente defasado. Nós precisamos corrigir os rumos da nossa educação para o trânsito, mas isso, como eu disse, é uma conversa para uma outra oportunidade, para uma oportunidade que a gente possa discutir exclusivamente isso. Mas, de qualquer maneira, o trabalho que nós temos hoje de educação para o trânsito no Brasil, ele é extremamente valioso, ele é necessário, mas ele precisa começar a apontar para os novos rumos da educação para o trânsito. Ele precisa apontar para novas formas de educar para o trânsito. Por exemplo, desde os anos 70, na Suécia, se provou que crianças com menos de 10 anos têm problemas de medir, de mensurar distância dos automóveis no trânsito, nas ruas. Por isso, tem dificuldades de atravessar uma rua. Não conseguem estabelecer qual é o nível de velocidade dos carros. Por isso que as mães, os pais, os tutores têm que segurar na mão para não atravessar a rua. Enfim, existe uma série de outros pontos como esse que precisariam ser corrigidos, que nós gostaríamos que fosse passado aos educadores de trânsito do Brasil, para que a gente pudesse realmente começar a pensar de uma outra forma o sistema de educação do trânsito brasileiro. Mas não é o caso agora, até porque me parece que nós temos que encerrar meio já, não, Ranieri? Mas fica aqui o convite à dona Dina para uma discussão posterior, ao Fábio, se tiver interesse em tocar isso também através dos seus meios de comunicação, ao Ranieri, e fica aqui uma grande provocação à Comissão de Trânsito da OAB. Para o Cirino,
e para toda a comissão. Por quê? Porque esse é um tema que diz respeito à sociedade. Esse é um tema que diz respeito a uma informação mais atualizada. Eu acho que colocar isso à disposição da sociedade, disponibilizar para todo mundo, é realmente algo muito importante e que eu teria o máximo prazer em fazer. Mas, obviamente, que não significa que vocês não possam, no jeito manauara de ser, e fazer por aí também. J. Pedro, só para complementar aqui alguns comentários, eu perguntei aqui no chat se alguém estava com alguma dúvida, alguma pergunta. Colocaram, na verdade, alguns comentários, né? Tipo, a Helena Souza colocou que um motoqueiro bateu em nosso carro, da partida, daí começou a nos ofender e ameaçar que daria um tiro no peito do meu esposo. Em consequência disso, a pressão subiu e tive um AVC. Gostaria de saber se há algum projeto de prevenção de acidentes e suas consequências. Isso é uma questão de educação básica do nosso povo, Ranieri. Infelizmente, o problema que ela teve é um problema que a gente vê corriqueiramente pelo Brasil afora. Quer dizer, esse não é apenas um problema de trânsito, esse é um problema de comportamento humano determinado pelo nível de educação que nós temos, ou que nós não temos. Certo? Então, de verdade, se nós quisermos atacar o problema trânsito realmente pela raiz, nós temos que descer a educação primária, a pré-primária, ao jardim de infância. Certo? Nos países desenvolvidos, você tem os traffic clubs, que são os clubes de crianças, eles, quando vão para a creche, já começam a aprender a mexer com o trânsito. Então, por isso, eu me lembro que quando eu fui à Suécia pela primeira vez, eu me lembro que eu me surpreendi quando vi uma senhora que eu conhecia, que estava saindo da maternidade, e ela saía da maternidade com a criança, não no colo, mas no Moisés, naquele bercinho de criança, que era emprestado pelo hospital para que ela pudesse chegar em casa com a criança dentro do Moisés, o que vale dizer, com 1 segundo de trânsito, ela já estava protegida por um sistema de proteção altamente eficiente. Então, isso mostra como é que a educação para o trânsito é desenvolvida nesses países mais avançados. Então, nós não podemos pensar agora, não, vamos fazer do Brasil uma nova Suécia. Não, nós temos que melhorar o Brasil que nós temos. Nós temos que trabalhar para melhorar isto aqui. É possível melhorar? Sem dúvida nenhuma. Já melhoramos. Eu estou há 30 anos no trânsito e vejo que houve progressos maravilhosos. Infelizmente, não no nível, não na intensidade que nós precisamos e que nós todos sonhamos. Ótimo. O Marco Jorge ele colocou aqui que investir em engenharia, educação e esforço legal é necessário com urgência. A professora Leonice Reis, ela colocou que ensinar as crianças a exercerem a cidadania, a serem cidadãos. E ela até complementa aqui que é verdade, Sandro, precisamos de mais fiscalização. Realmente nós temos um assunto que é enorme. Inclusive, JP, hoje, até eu tive uma excelente surpresa, que tem até no meio de todos que estão aqui, tem uma pessoa. Não é isso, Raven? Fala um pouco para quem está acompanhando aí. Você está ouvindo, Raven? Tem que liberar o áudio. Boa noite, sou a Raven, filha de Ranieri. Como é que vocês estão? Estamos aqui discutindo uma questão que é importante para todos vocês. Né? Você deve ter ouvido aí a fala do J. Pedro, do Fábio, né? A minha fala. Sou educadora, sou professora, trabalho também com crianças. E nós trabalhamos para vocês, para que vocês não sejam envolvidos em acidentes de trânsito. Tenho certeza que seu pai, tenho certeza que a sua mãe aí, eles conversam com você sobre isso, que é importante. E tenho plena convicção que tudo aquilo que você aprender, você vai colocar na prática. Né? Ensinar você a realmente
a ter um comportamento ético no trânsito. Cada situação que você for vivenciando, com a tua idade, hoje você tem 9 anos? 10. 10 anos, né? Hoje você tem 10 anos, daqui a pouco já está chegando aos 12, 15, 18 anos. Quando chegar aos 18 anos, com certeza, a questão da habilitação, né? Que é o sonho de todo jovem, né? E quando você chegar aos 18 anos, você já estará, assim, pronta, né? Não num outro sentido, né? Da questão de estar pronta para estar no trânsito em segurança, né? Afinal de contas, filho de peixe, peixinho é, né? Você sabe disso? Bom, interessante que assim, JP, até eu tomei um susto hoje, né? Ela mandou mensagem dizendo, pai, eu estou aqui vendo vocês. Então, sempre conversei com ela, sempre converso a respeito dessa parte. Inclusive, a questão de uma coisa que você falou que foi interessante aí a respeito da cadeirinha. Ela saiu da maternidade em uma cadeirinha, né? Ela foi direto para a cadeirinha. E aí teve uma certa fase da vida que ela queria, porque queria andar no banco da frente, né, Ravni? E a resposta sempre foi não era isso? Então, assim, obrigado. Deixa eu conversar com o restante dos palestrantes. Eu queria agradecer aqui, em nome da Comissão de Trânsito, a participação de todos que ficaram todo esse tempo aqui. Agradecer ao Fábio Melo pelo convite mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado. Você sempre Agradeço, Ranieri. acompanhou. O J. Pedro, eu ainda vou deixar vocês fazerem as considerações finais, tá? O J. Pedro, como sempre, meu amigo, desde que nos conhecemos, ao que acho que uns 4, 5 anos, no evento do Mário lá em Salvador, inclusive quando ano passado você veio aqui para fazer a abertura, né, oficial do movimento Maio Amarelo, sempre solícito, sempre me ajudando. De vez em quando nós comentamos a respeito dos textos que você faz, que é excelente. A dona Deonandina, que faz um trabalho brilhante aqui, junto com os demais componentes, né, como a dona Leonice, a professora Leonice e outros de lá de dentro do Detran. O doutor Cirino, tivemos um trabalho enorme para conseguir realizar esse evento em tão pouco tempo. E nós vamos ter aí vários palestrantes, como o Ricardo Alves, o Júlio V. Modesto, o Carlão e outros, né? A doutora Elane, muito obrigado também por essa estar aí, nos prestigiando também, que faz parte da comissão. Assim como nós temos outras pessoas convidadas, a Rosiane, que está nos Estados Unidos, também nos assistindo, alguns advogados que estão nos assistindo, alguns professores, alguns especialistas na área de trânsito, agentes de trânsito. Agradecer a importância, agradecer a participação de vocês. E eu gostaria que cada um de vocês, palestrante, vamos começar pela dona Dina, que é a mulher que está palestrando hoje, as suas considerações finais. Em seguida, eu gostaria que o Fábio fizesse. E eu gostaria, JP, que você encerrasse, por gentileza. Eu, uma vez mais, só tenho que agradecer à Comissão de Trânsito, né, pelo convite. É muito bom ouvir você falar, J. Pedro. É muito bom ouvir você falar. Eu tenho acompanhado, né, toda essa tua trajetória ao longo desses anos. São sempre, eu diria que, novos ensinamentos, né? E a gente procura sempre os bons para que nós possamos realizar as nossas ações. Nós estamos muito distantes dos grandes centros, essa que é a verdade. No entanto, nós temos a boa vontade, o nosso querer fazer é maior que tudo isso, e esperamos que nós possamos nos encontrar, esperamos que tudo aquilo que foi dito aqui, as pessoas que estão, nesse caso, participando, as pessoas que até esse momento ficaram com a gente aqui, que elas possam conduzir as informações todas, né? Porque se eu falo com 5, eu consigo multiplicar muito mais, e essa é a nossa ideia.
Trânsito, ele tem que ser falado, sim, ele tem que ser discutido, sim, em todos os segmentos. Ainda há pouco o Ranieri colocava a questão da cadeirinha, importante você colocar, quando eu fico lendo, eu digo, meu Deus do céu, né? Quando é que nós vamos chegar nesse trânsito ideal, né? Quando quisermos. Sim, sim. Quando quisermos. Sim, quando quisermos, né? E nós não somos muitos, né? Nós somos poucos ainda, né? Espalhados por esse Brasil, né? Quisera nós, se nós tivéssemos vários J. Pedro em cada local, em cada região, nós tivéssemos, para que nós pudéssemos ter tido maiores avanços, né? Porque no trânsito nós temos disso, né? Nós temos os avanços e os retrocessos, não é isso? Lamentavelmente, são fatos, mas nós não podemos nos abater, né? Quem faz, faz com amor, faz com garra, faz por querer fazer. E o que nós queremos é isso, é reduzir os níveis desses acidentes que ocorrem, não só no Amazonas, mas no estado, no caso do Nordeste, no sul do país, no Sudeste, né? É reduzir acidentes de trânsito. Quando nós... O Fábio, tem uma situação que eu fico assim, um pouco angustiada, sabe? Quando chega o primeiro dia útil do mês. Eu tenho por hábito, já todo dia eu recebo, né, as informações do observatório e aí eu fico já vendo os números anteriores, né? Então, assim, pelo fato, né, de nós querermos tanto que a situação seja real, que nós possamos alcançar dados, eu diria que menores, né, que quando chega esse dia eu me vejo todas as vezes já buscando as informações dos meses anteriores, né? E às vezes nós nos surpreendemos e às vezes nós temos resultados realmente bons, né? Isso é tudo, né? Porque nós sabemos que nós estamos caminhando e vamos avançando, né? É um caminhar lento, com certeza, uma trajetória lenta, mas nós vamos ter, sim, vamos ter ganhos e todo o trabalho que nós desenvolvemos, todos os órgãos de trânsito, são trabalhos realmente realizados com um único objetivo. O objetivo é reduzir as vítimas de acidentes de trânsito. Quando nós alcançarmos números menores, nós vamos comemorar com certeza. E aqui nós podemos agradecer a todos os nossos parceiros, colegas, né? Eu digo que são os nossos heróis anônimos, eles que estão no trânsito, que estão por aí trabalhando, que estão se dedicando, né? Então, por essas pessoas todas que trabalham no trânsito, né, nós só temos que dizer, vamos continuar, porque a luta é muito grande, mas a nossa força de vencer é maior. Muito bem. Muito bem, da minha parte, obrigado pelo convite, pela participação aqui com vocês. Professora Dina, sempre muito solícita, sempre muito disposta a esse bom debate. Obrigado também, Ranieri Mendonça, né, pelo convite, por sempre estar aí tentando com a gente discutir esses assuntos e levar de uma forma mais prática, né, que o ouvinte possa entender melhor esse tema na nossa semana na rádio ou em qualquer outro veículo que a gente esteja. Professor J. Pedro, obrigado também pela oportunidade, né, pelos esclarecimentos aqui muito relevantes, né? É uma pessoa que eu, a partir de agora, vou procurar me aprofundar mais dessa fonte de sabedoria, né? Muito obrigado. E também a OAB por esse evento, e foi muito importante a gente ter, no início ainda dessa conversa, lembrarmos do Marcos Cunha, que já esteve conosco lá várias vezes na CBN, debatendo, né? Infelizmente faleceu. Era um atleta, né? Ele gostava de corrida, a gente conversava sobre esse assunto e de uma forma muito rápida, muito inesperada, acabou nos deixando. Parabéns pela iniciativa, né? De trazer também, de homenagear esse profissional, nesse dia também, Dia do Advogado, e parabéns mais uma vez por essa iniciativa, espero poder participar em outros momentos com vocês aí na UAB. Obrigado. Olha, eu é que fico agradecido pela gentileza do convite, pela atenção que vocês me dedicaram, agradecer à OAB, à sua comissão de trânsito, pela oportunidade e desafiar o Cirino para que continue com essa conversa. Nós acabamos de fazer aqui, de levantar
excelentes bolas na marca do pênalti para chutar em gol. A comissão de trânsito da OAB pode perfeitamente fazer esses gols todos. Afinal de contas, ela está inserida na sociedade, ela é uma entidade líder da sociedade, ela tem capacidade de tração junto à sociedade para mobilizar, de formas que ela pode ser, ao mesmo tempo, uma fonte de informação e, ao mesmo tempo, uma fonte de influência, certo? Para um melhor resultado no trânsito, através de comportamento, através de mudança de legislação, através de correções de problemas que ocorrem no trânsito todo dia, toda hora, toda cidade, todo estado, de formas que, sem dúvida, a comissão pode prestar um trabalho bastante grande à sociedade, não só de Manaus, mas de todo o Amazonas também. Agradecer a gentileza de tantos quadradinhos que estão aqui na minha tela, dizendo que estão nos acompanhando, e isso realmente é encantador, e dizer que tudo que vocês ouviram de mim não é verdade, é a minha verdade. É a maneira como eu captei, foi a maneira como eu aprendi, foi a maneira como eu entendo devam ser as coisas. Mas isso não significa que não possa ser corrigido, isso não significa que não possa ser criticado e melhorado também. Mas, de qualquer maneira, se eu puder ser útil numa futura oportunidade ou em quaisquer novas oportunidades daqui para frente, será sempre um prazer muito grande. Seja para você, Fábio, dos meios de comunicação, seja para a dona Dina, através do Detran e através desse trabalho enorme de educação para o trânsito, seja para a OAB ou seja para a comunidade de uma forma geral. Eu acho que, como dizia Mahatma Gandhi, se você não vive para servir, não serve então para viver. Eu acho que esse é um pouco o nosso papel, de cumprir uma finalidade maior, de levar um pouco mais de informação às pessoas. E eu gosto muito do que diz a nossa querida Cora Coralina, lá do nosso estado de Goiás. Ela diz: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu não sei se eu sei o suficiente, mas o que eu sei, eu quero compartilhar com todo mundo e faço questão de fazê-lo. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado. Estou às ordens para outras oportunidades. Obrigado, JP, obrigado a todos. Mais uma vez, reforçar o convite até o final do mês para nossas palestras, nossos debates, que serão todas terças e quintas, horário local 19 horas, horário Brasília às 20 horas, com vários temas que nós estamos aí. Agradecer mais uma vez também a participação da Irene Rios, uma excelente pessoa também que trabalha nessa área, uma grande amiga. E as pessoas que não fizeram a inscrição e têm interesse no certificado, como é que nós fazemos, doutor Cirino? Olá, tudo bem? Primeiramente, queria parabenizar todos. Fábio, a dona Dina, como é carinhosamente conhecida aqui pela gente. Parabenizar também o JP, que eu não conhecia, já tinha visto alguns vídeos, mas primeira vez, em grande oportunidade. Fiquei muito feliz. Eu vou passar aqui só um material, eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir aqui ele rapidinho. Esse aqui, a gente fez um trabalho ano passado, que se refere a um programa Faz o Gesto, que é um trabalho educativo, que desenvolve ensinando os pedestres a fazer a travessia nessa área da educação do trânsito, né? Numa via principal daqui da cidade de Manaus. Também ao Fábio Melo, pelo programa, e assim como o Ranieri, pelo programa Pit Stop, que abre para a sociedade essa possibilidade de diálogo e conhecer sobre trânsito, né? Assim como aí a nossa equipe do PVT, eu fiquei muito feliz em ser convidado para participar até dessa comissão do PVT.
Obrigada, né? E, Hoje a minha tia me mandou, a gente para quem não voltou pro conhece, vermelho. é o nosso amigo Marcos Todo dia Cunha. tira foto Ele é nosso lado. Antes a gente estava em queda. Ele é o idealizador no da amarelo, que Comissão eu de não sei o que é agora que eu Trânsito. esqueci. Infelizmente, E entramos no ele vermelho de foi, novo. mas eu sempre digo que ele deixou para todos nós uma grande semente. E a comissão hoje de trânsito, ela é fruto dele, é fruto do trabalho que ele fez e desenvolveu. Eu vou só ter alguém, deixa eu só botar aqui que tem alguém falando. Mas aí eu gostaria de agradecer mesmo a todos a oportunidade. E como o Ranieri falou, essa aqui, vocês são que estão abrindo, são a nossa comissão de frente, vocês são que estão abrindo aí a semana, aí, pessoal da comunicação, da imprensa, da educação, que está abrindo aí a semana do mês da advocacia, dos ciclos de debates. Agradeço muito, muito obrigado mesmo. Na oportunidade, Ranieri, eu não sei se todos podem abrir aí as imagens, né, para a gente fazer uma foto geral. Eu gostaria que todos abrissem as Eu imagens. não sei se todos podem abrir para a gente fazer uma foto geral. Agradecer, conheci bastante pessoas de fora, Clarice, tenho a Camila, o doutor Hélio, amigos aí que eu acabei conhecendo, né, nesse mês de debate nas inscrições. Eu vou fazer aqui um print, uma foto para todos nós, né? Todos fazer uma foto, tá todos aparecendo? Eu acho que faltam ainda muitas pessoas, a Ellen, Lourdes Nunes, Sueli, Diocina, Bianca, Derlei, Irene, Rosiane, Fabiana. Vou fazer aqui para não tomar mais o tempo de todos, né? Mas eu agradeço a participação de todos. Está chegando, pessoal. A questão, se a gente quiser liberar os palestrantes, aí fica só o pessoal que quiserem tirar dúvida com a gente aqui sobre certificado, sobre a programação. Tá bom? Procura no nosso Instagram, né? Da Comissão de Trânsito. Pode procurar no Instagram da Comissão de Trânsito da OAB, da OAB.am. Entendeu? Mas se quiserem, eu vou ficar aqui. Se quiserem ir, eu vou ficar aqui tirando todas as dúvidas para vocês aqui online, tá bom? Então, ótimo. Tirou a foto? Deixa eu abrir aqui que chegou mais gente. Faz o retrato. Está chegando. Está chegando, é bom que chega cada vez mais. Que bom. Só assim para juntar todo mundo de vários lugares, né? Gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Doutora Elane. Boa noite a todos. Obrigado por todo o esclarecimento do J. Pedro, da dona Dina, que é sempre um prazer ouvi-la falando sobre trânsito, sobre educação, sobre o Fábio também, sobre reportagem. E é muito interessante sobre os dados que ele queria saber e também uma grande dúvida de todos, do CETRANSITO, de juntar todas as informações. E uma sugestão, né, para a comissão da OAB, se a gente puder ter todas essas informações no nosso, né, da gente, para te dar essas informações para a população. Estamos tentando. Vamos conseguir. Chegamos lá, né, J. Pedro? E o nosso estado, Jota, tem um grande problema que a maioria das é localizada em fronteira e são hospitais de guarnição, que o Exército não dá informação sobre mortes. Então, a gente também tem esse problema. Nossos rios são as nossas estradas e as nossas estradas são muito longas. Conheço um pouco. Isso. Sei das dificuldades. Mas é o teu negócio. Mas com o que vocês têm, com o que vocês conhecem, já dá para fazer bastante. E se fizerem onde vocês já conhecem, provavelmente as outras cidades vai espalhar e vão acabar imitando também. Né? Com certeza. J. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos. E uma coisa que eu sempre coloco,
é que, além de ensinarmos as crianças, educarmos as crianças, nós também temos que educar e também treinar quem vai ficar no nosso lugar, né? Porque um dia nós vamos Com embora certeza, e precisa com ficar alguém. certeza. Então, muito obrigado, boa noite. Doutor Cirino, Boa noite é a com você. todos. Tô saindo. Fica aqui Boa noite a todos. Tchau, até para logo. tirar dúvida. Boa noite. Boa noite, doutor Pedro, JP. Boa noite, dona Dina. Um abraço. Boa noite, Cirino. Outro. Tchau. Obrigada aí por todos. Olá, pessoal. Quem tiver alguma dúvida sobre certificado, pode entrar, mandar um direct para a gente lá no Instagram da Comissão de Trânsito, tá bom? Só é mandar lá o Comissão de Trânsito da OAB.am. Aí procura lá no nosso Instagram e aí pode mandar um direct perguntando sobre certificado ou o que vocês desejarem, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Boa noite. Como é que é seu nome? Eu não estou vendo o seu nome. Cirino. Cirino, eu sou o Dr. Herbert de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Sou presidente da Comissão de Direito do Trânsito aqui no município. Sou presidente da JARE, do município também. Fui da Ciretran durante 7 anos, presidente da JARE da Ciretran. E hoje a gente está fazendo um trabalho aqui também. E vi a sua live, a propaganda, gostei. Espero participar de todos os eventos que você está apresentando. E vou estar mandando, mandei a ficha de inscrição, tudo. Uhum. E talvez eu entre no Instagram novamente para reforçar e faço questão de receber os certificados de vocês. Muito gratificante, parabéns pelo trabalho, pelo desempenho. E dentro do possível que a gente puder ajudar também, a gente está à disposição de vocês. Aqueles que receberam pelo formulário online, preencheram, aí eu estou recebendo, tá bom? Você chegou a receber, né, o nosso formulário online? Cheguei. Aqueles Eu não sei se você recebeu aí, mas... Uhum. Espero que esteja... Qualquer coisa me dá um alô no Instagram, que aí eu vou dar uma olhada de novo. Porque a maioria do pessoal que preencheu a ficha, colocaram o número, até o telefone com DDD, né? Já mandei o link e tudo mais para todo mundo, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom. Pessoa tão sábia como o senhor, seja sempre bem-vindo ao nosso evento e também à Comissão de Trânsito, tá bom, senhor Herbert? Eu agradeço. Sucesso para vocês. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês. Alguém mais tem Boa alguma noite. dúvida? Oi, Marcos. Fale aí. Boa noite, tudo bem, né? Sou o Marcos George, aqui agente de trânsito de Morada Nova no estado do Ceará. E a gente tem sempre participado de diversas lives aí durante as semanas, principalmente depois dessa pandemia. E entrei através do convite colocado, né? Tem uns grupos de alguns especialistas aí. Então lá eles sempre colocam os convites para a gente. Eu deixei o meu e-mail aí, mas qual é o Instagram que a gente deve entrar para deixar? Comissão de Trânsito da OAB.am. .am, né? Isso, .am. Comissão de Trânsito da OAB.am. Não sei se chegou a receber uma ficha de inscrição online. Não. Não, né? Porque, na verdade, foi um convite feito dentro do grupo, né? E, inclusive, eu lancei dentro de outros grupos. Tiveram alguns colegas, né? E que a gente... Normalmente que a gente faz essas divulgações, assim, né? Vê as palestras que tem no dia e divulga nos diversos grupos de trânsito. Legal. Eu agradeço. Se quiser, pode entrar lá no Instagram nosso, né? Comissão de Trânsito da OAB.am. E aí pode mandar qualquer coisa pelo direct, que aí, por exemplo, quinta-feira tem uma agora de perícia.
Aí eu já mando a programação para vocês e até o link para vocês já entrarem aqui também. Aí eu mando também o formulário de inscrição online, que aí vocês podem estar... É mais fácil, que aí vocês preenchem com o telefone, DDD e o e-mail, eu já mando tudo para vocês, entendeu? Ok. Queria agradecer a oportunidade de estar com vocês. É sempre bom estar com profissionais de trânsito, aprendendo um pouquinho mais, né? E sabendo da realidade também dos diversos estados da nossa federação. Grande abraço, foi um grande prazer, viu? Um abraço para vocês e agradeço muito pela participação, Marcos. Um abraço. Valeu. Acho que tem mais.